E aí, gente, quem tem razão nessa história? Ela não quer conviver com a atual namorada do ex e não quer a mulher na festa da filha. E o pai insiste nesse encontro. É complicada essa relação entre ex e atual, né? Principalmente quando tem filhos no meio. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo a psicóloga Aline Hessel e a Josélia Almeida, que representa muitas e muitas famílias que são formadas por ex-casais que tiveram filhos em algum momento, se separaram e precisa ter essa convivência, fazer essa dosagem, não é, Josélia? Conta para quem está em casa como é a sua realidade em relação às suas filhas, o seu ex-companheiro e a atual esposa dele. Boa tarde, Lucas, a todos os espectadores. O que eu tenho passado em 3 anos é um pouco difícil. Ele já teve uma outra companheira e não teve problema. As meninas tentou fazer amizade, ela tratava bem as minhas 3 filhas, que são 3 no caso, mas essa última agora saiu fora do comum e passou dos limites, entendeu? No ponto assim de chegar em termos de agressão, quebra de celular, corte de sandália. E no caso foi o jeito de afastar, porque o pai falou assim, olha, se você não aceita minhas filhas, então você não me aceita. No caso dessa mãe aí, o que me passa, assim, desculpa te falar, parece que ela tem um ressentimento ainda pelo pai. Não o meu caso. A atual dele me bloqueou em rede social, me bloqueou em tudo. Tem ciúme das filhas com o próprio pai, que já são mocinhas criadas. Então, eu não aconselharia isso. Eu, sim, eu compartilharia, fazia festa, fazia tudo. Elas vão todo ano para lá, ou às vezes ter 2 vezes no ano. Entendeu? Mas isso é uma coisa, assim, que é difícil de estar aceitando. Como é que você acha que pode ser, por exemplo, com as suas filhas, hoje já são mocinhas, mas quando faziam aniversário e você já era separado desse ex-companheiro, como é que era em relação a esse tipo de conversa? Ele participava dessas confraternizações, dos aniversários ou não? Como ele é que era? vinha, mas nunca... Ele já veio de carro pegar com uma parceira dele dentro do carro, mas, porém, eu sempre me mantive distância, porque até o momento eu tinha outro relacionamento e eu sentia, tipo, um confronto. Não me fazia bem, mas eu sempre dava dica, o respeito, olha, a Maria Clara tem que estar assim, tem que tal, e trata bem, mas ele sempre pôs ela no lugar. Ele nunca bateu de frente em relação a isso, mas eu sempre tratei com respeito. Mas ela que tinha aquela picuinha comigo, entendeu? Ofendia até mesmo minha moral. Mas, assim, eu tenho um espaço maior na vida dele, porque eu sou a mãe dos filhos dele. Isso entendeu? É algo que não tem como se apagar. Não tem como é laço pro resto da vida. É verdade. Você, minha senhora, meu senhor, você que está acompanhando o Fala Espírito Santo, como é que é esse relacionamento, se você tem ex, se você tem ex e filhas com esse ex-companheiro ou ex-companheira, hein? Como é que é esse relacionamento? Fala no zap, no 279-9942-2478. Fale o seu relato. Aqui, ó, tem o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e ir direto para o Fala no Zap, que eu vou ficar de olho em algumas participações. Aline, como equacionar essa relação de ex com filhos, uma vez que, de uma maneira ou de outra, eles precisarão conviver, né? Boa tarde. É uma situação delicada, cada caso é um caso, é difícil a gente generalizar diante de tantas realidades que a gente não consegue necessariamente abarcar de famílias que existem, mas a prioridade que deve ser dado sempre é no cuidado e na atenção com as crianças. Naturalmente, numa separação, pode acontecer dos pais dessas crianças terem novos relacionamentos, e isso vai ser necessário ter um cuidado, né, no envolvimento dessas crianças com esses novos parceiros. Se a gente está falando de parceiros irregulares, né, parceiros que não são fixos, não é interessante que haja, de fato, o envolvimento dos filhos nessa situação. É importante que seja preservado as crianças. Entretanto, a pessoa pode vir a ter um relacionamento estável, onde vai ter um namoro, eventualmente um casamento, e dificilmente a criança vai ser afastada desse convívio. Vai ser, inclusive, saudável que esse convívio seja estimulado, seja respeitado. Então, o desafio aí é entender as dinâmicas de cada família, mas sempre priorizar os cuidados com a criança. E isso envolve, sim, o convívio com os novos relacionamentos estáveis que os pais podem vir a ter. Já temos participações aqui no Fala no Zap e olha só, eu vou ler algumas, hein? Boa tarde, Lucas. Muita falta de maturidade dessa moça. Tem que pensar na filha dela e permitir a convivência com o pai e a atual.
Concordo com a mãe que está no programa aí, a Josélia. Boa tarde, Lucas. A ex do meu esposo que fez todo o buffet do nosso casamento. Todos adoraram a comida dela. Meu esposo tem uma filha com ela e eles têm uma aliança para sempre. Não posso destruir isso. Mais uma participação. Esse é um problema muito tenso. Também passo por isso na festa de aniversário do meu neto. Eu não pude ir por causa do meu ex-marido. Josélia, qual a importância que você dá e como você dosa a convivência das suas filhas com você e com o pai delas também? A convivência, sim. Nos dias, eu sempre ligava e ele ligava. Eu nunca permiti deixar sair. Ele pegou as meninas na minha casa, ele tem que entregar no horário, assim, não tem horário. Mas se ele pegar as meninas na porta da minha casa, ele tem que entregar na porta da minha casa e não em pontos específicos. São 3 horas e sair fora de horário. O nosso acordo era o quê? A gente ligar e ter comunicação. Entendeu? Eu não tenho ele em rede social nenhuma, mas ele se dá um medo de estar cutucando de vez em quando, para caçar medo de conversar. Querer saber das meninas. Mas porém, essa atual dele foi do limite. Ela bloqueou até o pessoal de estar falando, de estar reclamando. Aconteceu um fato com a mais velha, né? E eu tinha que ligar aonde que eu estava bloqueada. Eu não tenho mais acesso a ele, porque ela não permite a convivência do próprio pai com as filhas. Tem ciúme dos carinhos. Eu orientei as minhas filhas a fazer amizade com ela, mas ela não aceita. Entendeu? Ter amizade é mole. E como que você... Como que o pai das suas filhas se comporta no meio disso, né? Estando entre a esposa que não aceita as filhas e entre a mãe das filhas dele? Finge de surdo. Ah, entendi. Ele não briga, ele não fala nada. Ele só foi lá, comprou roupa, repôs os negócios, mas não... Não se mete? Não. Só no caso da agressão, que ele perguntou, filha, por que você quebrou o pau do quarto? Ah, pai, porque ela veio em cima de mim, juntou as 3 e deu um couro nela, infelizmente. Ou seja, ele não toma partido? Não, quem tomou foi as meninas. Não aguentou e a sorte é que ela não mora perto de mim. É? Ô, Aline, e é um reflexo que causa nas crianças. Tem uma participação interessante que eu vou ler aqui. Olha, boa tarde, Lucas. O meu filho adolescente está tendo crises de ansiedade porque sofre com a ausência do pai. E ele sofre mais agora nesse período da vida dele, que é na adolescência. Quais as consequências para as crianças e adolescentes que ficam no meio dessa sinuca de bico? É um desafio muito grande, né? Quando a gente pensa na ausência de pais, tem muitos pais, né, que acabam abandonando os lares, né, e deixando os filhos com as mães, e as mães acabam, uma realidade do Brasil, né, que muitas mulheres têm o controle financeiro da casa e tudo mais. Agora, os conflitos entre casais ou ex-casais podem gerar uma série de consequências, sim, na saúde mental dessas crianças, né? Insegurança, porque a referência dos adultos ali é a principal fonte de segurança, de autoestima, de uma série de fatores que vão contribuir para a formação da personalidade daquelas crianças e da visão de mundo. Então, o se separar ou se manter casado não é o que vai gerar impactos na vida e na saúde mental de uma criança. Agora, conflitos, ciúmes, infantilidade por parte daqueles que deveriam trazer responsabilidade, compromisso, maturidade, isso sim vai gerar para aquela criança, primeiro, que exemplos ruins de adultos disfuncionais, adultos desregulados, e também gerar insegurança, ansiedade, onde elas não têm aonde ter um suporte emocional para conseguir lidar com os desafios diários da vidinha delas. E aí haja terapia, viu? Mais participações aqui. Boa tarde, Lucas. Eu tenho 3 filhos com o meu ex-companheiro, mas com o término da relação, o meu ex não fala mais comigo, então nós não participamos de nenhuma festa juntos. Uma pena, porque seus filhos com certeza devem sentir essa falta, não é que... Nossa telespectadora. A Elma diz o seguinte: boa tarde, Lucas. Esse é um tema muito bacana. Eu penso que numa relação fixa e respeitosa entre pais separados, a presença se faz importante, sim. Obrigado, Elma, pela sua opinião. Mais uma. Lucas, boa tarde. Meu filho tem 11 anos, mora comigo e a mãe, ele chama de genitora, não deve ter boa relação, hein? Pega de 15 em 15 dias as crianças. Quando ela fica com as crianças, ela desliga os telefones, não entra em contato durante o período. E aí ele disse que se sente muito mal porque não tem contato. Como é que é, Josélia, quando as suas filhas ficam com o pai delas?
Vocês mantêm contato, não tem esse problema? Ou existe algum acordo? Não, meu momento é meu momento, seu momento é seu momento. Não, mantém contato. Eu quero saber passo a passo, se vai para cachoeira, oriento, tudo. De preferência, se colocar um GPS. Você acredita? Aconteceu um sequestro relâmpago com a minha filha e a sorte que é o GPS, é um meio de comunicação, conseguiu ser rápido. Eu e ele tem boa comunicação. Se ele marcar um ponto para pegar, ele liga. Onde que tá as meninas aqui, o telefone, o seu, fica doido. Ele tem boa comunicação e quando elas se encontram na casa dele, elas ligam em chamada de vídeo e ainda mostra aqui, mãe, ó. Mostra até o pai dela, grava, manda, grava atual, o que está fazendo, o que está na cachoeira. Eu gosto. Só que, porém, esse ano foi a gota d'água. E o fato dessa confusão toda, né? Do fato da madrasta não aceitar as crianças, elas entendem que o pai não tem nada a ver com isso ou você acha que isso as afastou do próprio pai? Olha, esse termo dela não afasta não, porque é aí que elas querem ele mais ainda. Agora que elas estão na adolescência, eu notei que agora que elas estão com opinião própria, elas estão mais próximas dele. E elas estão necessitadas de estar mais convivendo. Eu até estranhei, estar mais convivendo com ele. Entendeu? Então, o fato da madrasta não aceitar não afastou elas do pai. Ela é uma zero esquerda, minha filha, entre os quatro. Ela perde. Nossa Senhora. Ele não dá intenção de deixar falando sozinha. Era igual quando eu estava comigo. Ele não... ele é assim, em termos de pai, assim, agora está sendo bom, mas em termos de para marido, ele é péssimo. Convivência com mulher é mudo, isento. Complicado. Daqui a pouco ele vai pedir direito de resposta que não fala Espírito Santo. Nada, minha filha. Não gosta não, liga para essas coisas não. Agora, deixa eu perguntar para a Aline o seguinte. A família precisa aceitar que, independente de um término, as crianças são para sempre. Ou seja, gostando ou não, essa convivência, esse elo, fica para sempre, né? Então, tem que conviver, tem que buscar uma boa convivência, porque não há saída. Não é um namorado, não é um marido, não é um amigo, é família. Sim, exatamente. Tirando situações onde houve violência, agressões, tirando essas situações onde, de fato, o convívio seria insustentável, qualquer divórcio tem conflito, tem desentendimentos, isso faz parte, porque senão não haveria a separação, né? Mas é muito importante nesse processo os adultos da situação, né? Os pais, no caso, terem responsabilidade emocional, terem maturidade, não precisam ser amigos, não precisam ser melhores amigos, conviver todas as festas juntos, mas vão ter marcos na vida dessas crianças que vão ser importantes para essas crianças. Vão ter festas de aniversário, vão ter formaturas, vão ter festas de casamento, onde essas crianças farão questão da presença do pai e da mãe. Então, se porventura eles virem a se relacionar com novas pessoas e serem felizes com essas novas pessoas também serão bem-vindas na vida desses filhos. Então, é fundamental que os adultos da relação tenham maturidade e responsabilidade em saber que podem se relacionar sem necessariamente serem melhores amigos. E tem muitas participações aqui, Aline, falando sobre justamente relacionamentos que terminaram mal, com um certo rancor, em que um bloqueia o outro e aí os filhos acabam sendo prejudicados no meio dessa história toda. Olha só, boa tarde, Lucas. A esposa do meu ex-marido também não gosta de crianças e vive em conflitos com meu filho. Toda vez que vai para a casa do pai, volta chorando e o pai não faz nada. Não sei mais o que fazer, pois o meu filho vai para a casa do pai porque sente a falta dele. Imagina na cabeça da criança. Ama o pai, ama a mãe, mas quando vai na casa, se sente mal porque a madrasta, o padrasto, outra pessoa da família não os aceita. Como é que fica a cabeça dessa criança, né? E qual é a saída para isso, Aline? Olha, é bem revoltante, né? Você pensar que uma pessoa está se relacionando com um novo parceiro ou uma nova parceira e esse parceiro ou parceira tem um filho e esse novo parceiro ou parceira não aceita o filho, né? É algo que não tem como imaginar. É um pacotinho que vem junto, né? Se o pai é presente, se a mãe é presente daquela criança, um novo parceiro, a nova parceira tem que aceitar. Aí a responsabilidade é do pai ou da mãe, né? Que está nesse novo relacionamento. Se esse novo relacionamento não aceita o filho, ele precisa
tomar uma decisão, óbvio que em prol da criança, e pesar as vantagens de estar num relacionamento onde essa pessoa não aceita o próprio filho, né? Então, acredito que aí a pessoa a tomar a frente, a assumir a responsabilidade e tomar alguma atitude, é o pai ou a mãe da criança que está num novo relacionamento que não aceita o filho. É ou terminar a relação ou ter uma conversa franca com essa pessoa a respeito do filho que faz parte da vida, né? Então, agora, as consequências para as crianças vem muito uma questão de rejeição, né? Se, por exemplo, o pai passa a não querer mais apegar a criança, isso pode trazer alguns sentimentos de rejeição para essa criança, que vai ter um impacto muito negativo ao longo da vida dela. Com certeza. Olha, gente, o segredo de tudo é um bom diálogo, uma boa conversa, porque não tem jeito, né? Vai ter que conviver, e se você tiver um bom relacionamento, seja frio ou não, é preciso ter, não tem jeito. Aline, deixa eu agradecer a sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Josélia, obrigado, viu? Você tem uma coisa para falar? O quê? Gente, eu tenho um barzinho no bairro Bom Pastor Viana e eu estou sem meio de comunicação. Muito obrigada, Lucas, por isso, entendeu? Vai ter um forró dia 15. No meu bar, na Rua Morumbi, bairro Bom Pastor, no Bar da Maçã do Amor Viana. Eu queria convidar você de Viana de Jaçãs para estar lá. Pronto. E eu agradeço essa oportunidade. Tá ótimo. E tem que fazer amizade com todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, Josélia. Obrigada, Aline, pela sua participação.